Oi, professor, boa noite. Boa noite. Bom, vamos lá. Botei para gravar a aula aí, tá? Vai ficar disponível para vocês depois. Tira uma dúvida já de início aqui. As aulas anteriores tem travado muito para vocês aí? Eu digo as minhas, né? As minhas aulas anteriores. Para mim, nas últimas 2 aulas eu observei que travou bastante. Né? Mas depois pela gravação eu consigo pegar direitinho. Travou muito, o pessoal tá dizendo no chat que tá travando. Eu não tinha essa percepção, não sabia disso. Eu percebi que esse aplicativo trava bem mais do que o que a gente estava usando antes. Pelo menos é o feedback que eu tenho de modo geral. Mas essa análise travando é geral ou a minha trava mais que a dos outros professores? A sua e de um outro professor. Nas disciplinas que eu assisto, são as que eu observo que travam um pouquinho mais. Já colocarei. A minha trava mais que as demais. Eu fiquei sabendo disso na aula do primeiro tempo. Até eu mexi aqui algumas coisas para ver se melhorava. O aluno está falando, eu tenho docente que nem trava nem embaralha a imagem. Então, pelo visto comigo, a Daphne, aqui a sua tem travado mais mesmo. No outro sistema que nós tínhamos usado não travava tanto. Vou tentar descobrir o que é aqui. Eu mexi em algumas configurações aqui na minha rede local e eu tenho a impressão que a aula do primeiro tempo fluiu um pouco melhor. Foi o tempo de eu acabar, ir no banheiro e fazer o café para subir. Então não tive tempo de confirmar isso. Mas eu acho que deu uma melhorada. Vamos ver, tomara que eu tenha descoberto. Até agora, para vocês aí, tá indo bem? Tá fluindo? Ou já travou para alguém aí? Eu vou até depois perguntar aqui no grupo da turma do primeiro tempo. Isso. Deixa eu até achar eles aqui. Eu vou perguntar agora, vocês vendo mesmo aí. Pessoal, depois que eu mexi naquelas configurações que nós falamos, melhorou a questão do áudio do vídeo ou continuou travando? Me passe esse feedback aí para eu pensar o que fazer. Tá, então enquanto eles respondem aqui, eu estou vendo aqui a percepção de vocês. Voz limpa, mas sem imagem. Você não está conseguindo ver a minha imagem, Pedro? Está travando para você? Porque eu não desabilitei ela aqui não. A outra colega disse que está com imagem normal para mim, por enquanto está tranquilo. Então me passem depois esse feedback também. Ver se essa aula de hoje vai fluir melhor quanto a essa transmissão de dados. Se vocês não falaram, eu fico sem saber, entendeu? Na verdade, fico sem saber não. Eu já tinha percebido que estava acontecendo isso, mas eu achava que era pontual, só no final das aulas, não a aula toda. O Marcelo está falando que está melhor para eles. O Pedro está só um AV, que são as minhas iniciais piscantes. Aí eu não sei como fazer. Pedro, eu não sei como... Mandou até foto. Eu não sei como fazer para talvez seja uma configuração aí desses botãozinhos que estão aí embaixo. Porque a minha câmera está ativada aqui, está até aparecendo. Eu não vou saber como te mandar
teria que pegar o print aqui, vai perder mais tempo do que... Mas aqui tá aparecendo para mim normal, acho que tem mais alguém. Olha lá, estou vendo também você, prof. Bianca tá me vendo. Então acho que, Pedro, alguma questão de configuração aí da sua máquina. É isso que a gente fica sempre com dificuldade de saber. Ó, Marcela tá falando, eu tô vendo o professor. O que é uma questão coletiva do que é uma questão local, individual, né? É complicado isso. A gente vai aprendendo aí. A Cássia já botou. A Cássia já botou um print aí. Agora, rapaz, agora é chuva de print. Que maravilha. Bom, vamos lá. Então, essa é a primeira consideração a respeito dessa nova ferramenta do acesso remoto. Eu só... Uma chuva de print, né? Uma atrás da outra. Eu só espero que vocês me entendam. O que tiver ao meu alcance, tá? Eu posso tentar fazer. O que fugir aí, como o próprio termo já indica, porque fugir a minha alçada, eu não vou ter muito o que fazer. Mas eu, tendo como melhorar, eu me coloco à disposição. Os senhores podem ter liberdade para falar. Professor, faz tal coisa, faz aquela coisa, enfim. Quanto ao trabalho, eu não sei se eu já lancei a nota dessa turma dos senhores, porque são várias as turmas. Mas os trabalhos eu mantenho, se é que eu falei algo na última aula, eu mantenho o posicionamento. Os trabalhos estão na sua... Aí já colocaram, não. Então, na sua maioria, os trabalhos estão de bom para muito bom. Diria que 30%, 50% tá sei lá, tá bom, de razoável para bom, e outros estão de abaixo de bom. É pouca coisa. A grande maioria estão trabalhos bons. Eu já passei da metade dos trabalhos que eu tenho para corrigir. Eu estou assim, 75% dos trabalhos corrigidos. Dessa gestão da Cândido aí do lado de vocês. Então eu devo lançar de vocês a qualquer momento, tá? Tem uma turma que eu estou na metade, não sei qual que é, estou sem controle aqui agora. Eu termino de corrigir a turma toda, depois eu lanço. Provavelmente eu vou lançar a de vocês amanhã ou depois de amanhã. Porque eu me programei para lançar todas até o dia 1º de maio, até o feriado dia 1º de maio. Eu teria prazo para lançar, salvo erro ou omissão da minha parte. Eu adoro falar salvo erro ou omissão, porque salvo erro ou omissão você tira todas as hipóteses de alguém reclamar. Então, salvo erro ou omissão, eu vou lançar, eu tinha até meado de maio para lançar. Estou me antecipando para tentar amenizar essa agonia de vocês aí. Bom, então falamos sobre a conexão, falamos sobre o trabalho, fiquem antenados aí. Amanhã ou depois eu vou lançar de vocês, muito mais tardar sábado. Mais tardar sábado. Por quê? Por que eu garanto que vai ser até sábado? Porque eu vou receber do outro lado, da outra gestão da Cândido, os trabalhos até sexta-feira. Então eu quero eliminar, matar essa leva do trabalho da turma de vocês, da outra turma da Tijuca, a turma de Jacarepaguá, porque a outra metade das turmas vai chover trabalho, senão eu vou acumular muito trabalho. O prazo para eles entregarem é até o dia 1º de maio. Então no dia 1º de maio vai ser uma chuva de trabalho, ao invés de chuva de print, vai ser uma chuva de trabalho. Bom, vamos seguir o nosso estudo aqui. Salvo erro ou omissão, nós matamos os requisitos extrínsecos na aula passada. É isso, o Pedro está me lembrando ali, muito obrigado, Pedro. Isso, eu pedi para lembrar. Eu anotei aqui isso. Só que o que eu vou sugerir para vocês hoje, e vejam, é uma sugestão. É um outro método de trabalho, vamos ver. Porque, mais uma vez, mensagens recebidas de um montão de gente.
É muita informação, muito corrido. Então eu vou tentar fazer o seguinte. Vamos ver se vai dar certo, tá? Não é absolutamente, não é nada terminativo aqui. Tudo uma questão de conversar sobre. No final, no meio ali de 2016, mais ou menos, eu lancei alguns livros. Esse, Anotações de Teoria Geral do Processo, e esse, Anotações de Processo Civil. Então a matéria de vocês estaria aqui, Anotações de Processo Civil. Esse aqui, menorzinho, Teoria Geral do Processo, mais fino, ele é TGP1 e TGP2. O de vocês está aqui, em uma das partes desse aqui. Esses livros estão esgotados. Já não tem mais. Tem só os últimos meus aqui. Aqui tem alguns, mas só alguns exemplares que eu deixei para mim mesmo. Eu tô já há um tempo, tem mais de um ano pelo menos, que eu tô tentando reescrever. A minha ideia é fazer um volume único agora, que junte esses dois aqui, vamos assim dizer. Então vai juntar os dois. E eu tenho que atualizar. Pegar o que tem de novo. Tô meio que reescrevendo ele. Tô tirando o que estava denso demais, informação demais, e deixando ele o mais objetivo, sem perder também, mais prático, vamos assim dizer. Sem perder também o conteúdo relevante. E essa tarefa é muito cara para mim, é muito custosa. Tenho dificuldade de tirar as coisas. Bom, nesse contexto, eu tenho um material pronto aqui sobre essas temáticas que eu quero falar com vocês hoje. Então, o que nós falaremos hoje, eu vou tratar de início de um tópico anterior a essa que vocês me passaram aí. Eu quero ver a natureza da decisão de inadmissibilidade. Rapidinho a gente vê isso. Está lá no material que eu estou escrevendo. Aí falaremos do recurso adesivo, é verdade. E começaremos a ver o procedimento nos tribunais. O primeiro item nós vamos ver todos, o segundo item nós vamos ver tudo também, e vamos começar esse procedimento nos tribunais, para depois passar para os recursos em espécie. Só que eu proponho que a gente faça hoje, vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma que eu preparei, que eu cogitei, e depois vocês me digam no final da aula aqui, pelo microfone, pelo chat, ou por mensagem no WhatsApp, inbox, forma por e-mail. Não falta jeito de falar comigo. Me deem a percepção de vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês, vou ver se eu acho aqui, não sei, eu não sou muito. Vou tentar aqui, vou conseguir. Compartilhar, tá aqui, ó. Vê se aparece para vocês aí. Este aqui, ó. Anotações de Processo Civil, Arthur Diego Amorim Vieira. É que eu tenho trabalhado todo o tempo que eu tenho disponível, que nesse período ele é maior, né? Mas também não sobra muito tempo, não. Porque dá aula de manhã, mato o que tem para fazer na procuradoria de tarde, dá aula de noite. E aí de tarde você tem que também, no período que você não está dando aula, não está na PGM, tem que cuidar de filho, tem que dar atenção para filho, o que é muito bom, tô reclamando não, é muito bom. Tem que assistir aula com o filho, que eles também estão no acesso remoto, né? A maiorzinha, 13 anos, já consegue se virar. Agora de 6, como é que faz? Tem que ter alguém do lado dela. Então toma muito tempo. O tempo livre eu estou dedicando a reescrever o livro. É um projeto que eu já tinha há um tempo e
na correria do dia a dia, eu reescrevia um capítulo por semestre. Sei lá, arredondando. Não ia sair nunca o livro. Quero pelo menos aproveitar esse momento para ver se tem isso de bom. De eu reescrever o livro e lançar até meados desse ano, eu terminar ele todo. E aí esses tópicos eu já reescrevi. Eu peguei o meu livro antigo e já reescrevi. Vou fazer com os senhores a análise do material. Vamos ver como é que funciona, tá? E aí, se agradar, se for possível, a gente cogita de continuar isso ou não, ou volta como era. Não tem problema nenhum, eu faço do jeito que for melhor, tá? Então vamos lá. Primeiro tópico, como eu mencionei para os senhores, é a decisão de inadmissibilidade do recurso. Eu vou efetuar a leitura. Na leitura eu vou passar os principais tópicos para os senhores. Informação maciça. Se tiver alguma observação para fazer, eu vou fazer. Não vai ter perda com relação a isso, tá? Mas vamos ver assim. Alguns gostaram, outros já ficam mais não sei. Vamos ver como é que vai ser, tá? Vamos lá. Decisão de inadmissibilidade do recurso, que é o primeiro tópico que eu falei que eu queria ver com os senhores. Os senhores se lembram que nós vimos os requisitos de admissibilidade nas últimas aulas. No tribunal, há uma análise de mérito e uma análise de admissibilidade. Só se avança ao mérito se a admissibilidade for positiva. Aqui nós estamos vendo a decisão de inadmissibilidade do recurso. Então é um juízo negativo quanto à observância dos requisitos de admissibilidade. A decisão quanto ao juízo de admissibilidade do recurso interposto possui natureza declaratória a respeito da presença dos requisitos de admissibilidade. Então, quando o tribunal diz admito o recurso, ele está declarando que o recurso interposto lá atrás preencheu os requisitos. Quando ele diz não admito, ele está declarando, ele não traz nada novo. Não é uma decisão condenatória e não é uma decisão constitutiva. Ele não constitui a inobservância, ele só declara que aquilo que foi interposto lá atrás, meses atrás, o relator vai analisar, passa um tempinho ali. Então aquilo que foi interposto alguns dias atrás, alguns meses atrás, não preencheu. Então ou já preencheu ou não preencheu. Por isso que tem a natureza declaratória. Em regra, o efeito que decorre da decisão de admissibilidade é ex tunc, retroagindo desde a origem. Porque a regra da decisão declaratória é retroagir. Mas, em relação aos recursos, a atribuição deste efeito retroativo atrairia uma dificuldade prática, já que o recurso não produziria nenhum efeito, como se ele nunca tivesse sido interposto, nunca tivesse existido. Logo, em que pese ser declaratória, a decisão de inadmissibilidade do recurso possui efeitos ex nunc, somente decorrendo consequências dessa decisão em diante, em respeito à boa-fé e à segurança jurídica dos sujeitos que atuam no processo. Então, a decisão que inadmite o recurso tem natureza declaratória. Ponto. As decisões declaratórias, de modo geral, produzem efeitos retroativos, ex post ante, ex tunc. Agora, no recurso, isso geraria um problema. Como é que não vai produzir efeitos nenhum se você está admitindo agora em abril, se você está inadmitindo agora em abril, um recurso que foi interposto em janeiro? Então, o que é esse tempo? Um tempo morto no processo? Que não aconteceu nada? Claro que aconteceu. De quando é que vai se dar o trânsito em julgado? Dessa decisão de inadmissibilidade e da decisão anterior? Da inadmissibilidade. Tanto que é cabível recurso dessa decisão de inadmissibilidade. O processo prossegue. Mas como é que o processo vai eventualmente prosseguir se você disse que nada daquilo se consumou? Então é essa questão que no recurso fica meio candente. Por isso que no recurso a decisão de inadmissibilidade é uma exceção à regra geral. Porque sendo uma decisão declaratória, retroagiria. Mas nos recursos, de modo geral, não retroage. Por conta da característica própria do recurso.
Aí prossegue. No entanto, a jurisprudência dos tribunais superiores, então temos uma regra que é o retorno. Temos a exceção nos recursos. Nos recursos não retorna. Aí a exceção da exceção vai retornar. Mas a jurisprudência dos tribunais superiores prevê duas hipóteses em que não se aplica esse entendimento, o que fará com que o recurso interposto produza efeito ex tunc, tradicional das decisões declaratórias. A primeira das exceções é a intempestividade do recurso, pois não é possível desconsiderar a preclusão e transformar o recurso em tempestivo, pois isso demandaria o retorno no tempo. Então, quando a inadmissibilidade decorrer da intempestividade, nós falamos, parágrafo 5º do artigo 1003, o prazo é de 15 dias. Se você interpõe um recurso no 20º dia, no 30º dia, no 45º dia, porque veja, pelo que nós vimos até agora, o recurso excepcional, a decisão de inadmissibilidade do recurso, excepcionalmente, não retroage. Então, o cara que já perdeu o recurso mesmo, o que ele poderia pensar? Eu vou interpor o recurso, mesmo que eu saiba que ele não vai ser admitido, porque eu vou ganhar esse tempo. Porque o relator vai ter que pronunciar a inadmissibilidade e só vai valer dali para frente, da inadmissibilidade para frente, porque gera efeito ex nunc. Então, para evitar que alguém se aproveitasse disso, os tribunais superiores disseram, chega. Para quem vê NFL, o Paulo chega. Não pode burlar a lógica. Porque na intempestividade, no 16º dia, já não tem mais recurso. No 17º também, no 18º também. Então você não pode retroagir para eliminar a intempestividade. Isso é ilógico, isso é impossível de acontecer. Então, na intempestividade, a decisão de inadmissibilidade, ou seja, a decisão de inadmissibilidade que reconhece a intempestividade, ela volta para a regra geral, que ela vai ser declaratória e vai retornar. Então, essa aqui é a exceção da exceção. Volto a dizer, regra, a decisão declaratória retorna. Então, você declarou aqui, veja, a decisão de uso capião. 30 anos depois, a sentença judicial declara que a uso capião há 30 anos atrás já tinha sido consumada. Isso é declaratório, retorna. Nos recursos, geraria um problema. Então, nos recursos, a regra é não retornar. Aí temos uma exceção a essa regra. O que a exceção faz? Retorna. É a primeira hipótese. Não está na lei isso, tá? Isso é fruto das decisões dos tribunais superiores. A primeira exceção nos recursos é, portanto, a intempestividade. O segundo caso, em que a decisão de inadmissibilidade irá retroagir desde a interposição do recurso, impedindo, portanto, a produção de qualquer efeito, consiste no manejo de recurso manifestamente descabido. Lembra da fungibilidade? Tem que ter um erro objetivo. Ou seja, não é o recurso certo, mas é quase. Bateu na trave. Tem a ver. A mesma lógica aqui. Neste caso, eventuais efeitos decorrentes da interposição de um recurso manifestamente descabido nunca deveriam ter sido produzidos. Então, se a parte tem que interpor o recurso A, mas ela interpõe o recurso B, próximo do A, você poderia até cogitar de uma fungibilidade. Como o tribunal vai analisar se é o caso de fungibilidade ou não, então, se não for absolutamente descabido, fica na regra geral dos recursos. Dali em diante. Agora, se a parte tem que interpor o recurso A, ela interpõe o recurso Z, que não tem nada a ver, deve estar igual o Cristo Redentor aqui, assim, que não tem nada a ver um com o outro, aí você vai dizer para ela, filho, é como se fosse intempestivo, eu não vou retroagir para te salvar. Então, desde o momento da interposição do recurso, vai ser considerado como se não tivesse interposto. Inadmissibilidade, nesse caso, vai retroagir. Com isso, a gente encerra o primeiro tópico da aula. Volto a dizer, resumindo o que eu falei. A decisão de inadmissibilidade possui natureza declaratória. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto.
A regra das decisões declaratórias é o retorno ao status quo ante. Vai produzir efeitos desde da propositura, vai retornar. Nos recursos, nós temos uma exceção a essa lógica. Nos recursos, não retorna. Os efeitos não são retroativos. Os efeitos são da decisão de inadmissibilidade para frente. Agora, em dois casos que não estão na lei, a jurisprudência dos tribunais superiores excepcionam recurso intempestivo e recurso manifestamente descabido, um erro grosseiro. Aí você vai retornar, vai retroagir. Ok? O próximo tópico, como eu adiantei para vocês e disse na aula passada, é o do recurso adesivo. Fazer as considerações sobre o recurso adesivo, não tem muita coisa escrita, paro para explicar quando for necessário. Ao final, eu falo de novo e a gente vê ao final se nós vamos gostar disso ou não. Recurso adesivo. Vamos lá. Preliminarmente, cumpre destacar que o recurso adesivo não é uma nova espécie de recurso, mas uma técnica de interposição dos recursos de apelação e dos recursos extraordinário e especial, em uma hipótese específica, em que se manifesta no processo a sucumbência recíproca, ou seja, quando ambas as partes restam derrotadas em alguma medida no processo. Então, nesse primeiro parágrafo que eu quis dizer para vocês, nós falamos aqui da previsão em lei, nós falamos aqui do princípio da taxatividade, é recurso aquilo que está previsto em lei. Aí falamos do artigo 994, que tem vários tipos de recurso, tem várias espécies de recurso. Apelação, agravo disso, agravo daquilo, embargos, nós falaremos de cada uma delas a partir da próxima aula. Não a próxima aula toda, mas da metade da próxima aula em diante, eu acredito. Aí vem o recurso adesivo. O recurso adesivo não é uma nova modalidade de recurso. Não. É um meio de se interpor um outro recurso. Então, apelação. A apelação pode vir a ser proposta de modo adesivo. É isso. Não é um outro tipo. O tipo é apelação. A espécie recursal é apelação. Só que a apelação pode ser interposta puramente, vamos assim dizer, independentemente, ou a apelação pode ser proposta de modo agressivo. Agressivo, adesivo. A apelação pode ser interposta de modo adesivo. Vamos lá. Com efeito, nos moldes do parágrafo 1º do artigo 997 do CPC, sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Recurso adesivo, aderir. Consiste o recurso adesivo, nesse contexto, na interposição de um recurso no prazo de que o recorrido dispõe para oferecer as contrarrazões ao recurso anteriormente interposto pela outra parte. Vou ver esse próximo parágrafo aqui e explico. Faço uma pausa para explicar. Olha só. Esta técnica foi idealizada para servir de desestímulo à interposição de recurso pela parte medianamente satisfeita com a decisão e, portanto, interessada com o trânsito em julgado. Ao ponderar a respeito da probabilidade de reforma da decisão em relação à parcela em que restou sucumbente, de um lado, e do benefício proveniente do trânsito em julgado da decisão, que formará coisa julgada, apta a proporcionar a execução definitiva em razão dos atributos da imutabilidade e a indiscutibilidade próprios da coisa julgada material, de outro lado, a parte acha por bem deixar de recorrer e esperar a definitividade do julgado. Salvo engano, eu trago o exemplo depois, mas deixa eu primeiro explicar aqui para não perder o fio da meada. É o seguinte, é cabível o recurso adesivo quando ambas as partes saíram sucumbentes. Então é o seguinte, eu vou a juízo e peço 100 mil reais. O juiz me dá os 100 mil reais. Ok? A outra parte pode, porque a minha sentença foi de procedência, eu ganhei. Eu tenho interesse em recorrer? Não, eu ganhei, vou recorrer para quê? Vimos isso no interesse recursal.
a outra parte pode recorrer. Se a outra parte recorrer, eu vou me defender em contra-razões. E nada mais farei, porque eu não posso recorrer. Ok? Eu perdi. Perdi 100 mil reais, levei fumo, levei nada, zero. Eu posso recorrer? Posso, porque eu perdi, fui sucumbente. A outra parte pode recorrer? Não, ela ganhou. Ela não vai ter que pagar nada. Não teve nenhuma piora na sua situação jurídica. Então ela não vai recorrer. O recurso adesivo não se aplica a nenhuma dessas hipóteses. O recurso adesivo é quando nós temos procedência parcial. E aí, se foi procedência parcial, eu ganhei numa medida e perdi em outra. A outra parte perdeu numa medida, o quanto eu ganhei, ela perdeu. E no quanto eu perdi, ela ganhou. Aqui sucumbência recíproca. Cada uma das partes perdeu. Agora, fica nesse exemplo. Eu fui a juízo e pedi 100 mil reais. Eu ganhei, mas não ganhei os 100. A sentença é de parcial procedência que condena a outra parte a me pagar 90 mil reais. Então eu fui sucumbente em 10% do que eu pedi, em 10 mil dos 100 mil reais. Ok? Ok. Eu posso recorrer? Posso. Para aumentar de 90 para 100, estamos de acordo? Eu tenho interesse nesse caso. A outra parte pode recorrer? Pode, para abaixar dos 90 para 0. Ok? Ok. Veja, mas pode ser que eu pense e diga assim, caramba, a sentença foi publicada ontem. Claro que estamos aqui desconsiderando esse tal desse período de Covid. A sentença foi publicada ontem. Eu posso recorrer hoje? Posso. A outra parte já recorreu? Não. Eu penso assim, caraca, e se ela não recorrer? Os 90 trânsito em julgado. Veja que é cabível no caso da apelação, um dos exemplos. E a apelação tem efeito suspensivo. Então, se ela recorrer, suspende os efeitos da decisão. Mas se eu recorrer, também suspende. E aí eu peço para aumentar de 90 para 100, e quando eu interponho, no dia seguinte eu não posso cobrar nada, porque suspendeu os efeitos. O que eu posso pensar? E naturalmente pensaria, cara, eu não vou recorrer não. Porque eu prefiro 90 mil na mão do que 100 voando. Até porque nós já vimos aqui de um tal de um efeito translativo, né? Vai que eu vou recorrer. De 90 para aumentar para 100 e o juiz e o tribunal reconhece alguma questão de ordem pública que eu não tenha direito. Então quer saber de uma coisa? Eu prefiro 90 na mão do que 100 voando. O cara pode ter certeza, confiar no taco dele e recorrer de 90 para 100? Pode. Mas se ele quiser analisar os prós e contras da interposição do recurso dele, a lei está estimulando que ele deixe de recorrer. A lei fala para ele assim, filho, resumidamente é isso, filho, se estás em dúvida, não recorra. Não recorra, não faça nada. Mas e o trânsito em julgado? Se você está em dúvida, é porque o trânsito em julgado pode ser bom para você. O caso de eu ficar com 90 mil. 90 mil, amanhã, já posso executar direto. Trânsito em julgado. Mas e se a outra parte recorrer? O recurso não obsta ao trânsito em julgado? Então não pode ser que o processo vá prosseguir automaticamente na marra, porque outra parte recorreu. E eu hoje não sei se ela vai recorrer amanhã, eu não sei, até que ela recorra. Eu só vou saber que ela não vai recorrer no 15º dia, no 16º dia, né? Quando superar os 15 dias. Então eu que estou em dúvida não faço nada. E espero para ver o que ela vai fazer. Se ela não recorrer, eu me dei bem. Os 90 mil definitivamente são meu. Coisa julgada, trânsito em julgado, PT, saudações, acabou. Artigo 502 do CPC. Agora, e se ela recorrer? Se ela recorrer, o meu sonho foi frustrado, né? O que eu queria, que era o trânsito em julgado para meter logo a mão no 90 mil, eu não vou ter. Porque o recurso dela vai obstar o trânsito em julgado. Aí o que a lei diz? Ah, você não recorreu porque eu, lei, te estimulei a não recorrer, né? Era para ser um recurso a menos. Mas como ela recorreu, faz o seguinte, eu, CPC, estou te devolvendo a oportunidade de recorrer. Ah, mas eu vou recorrer como perdeu, passou meu tempo. Calma, perdeu o prazo para recorrer de modo autônomo. Mas por que você não recorre de modo adesivo? Então, ela recorreu nos 15 dias. O teu sonho do trânsito julgado foi frustrado. Então é o seguinte, eu, sistema processual, vou ter que te oferecer oportunidade para responder o recurso dela. Contraditório, contra-razões. Então, nesse mesmo prazo que você tem para contra-razoar o recurso dela, venha até a mim e traga a sua apelação.
Não é todo recurso. Tá? A apelação é um dos casos. Então, a apelação, no prazo das contrarrazões, pode ser oferecida de modo adesivo. É isso que é recurso adesivo. Não é um outro tipo de recurso, como eu adiantei. São os recursos previstos no ordenamento, no CPC artigo 994. Alguns deles, a apelação e os agravos em recurso especial extraordinário, você pode propor de modo adesivo. Porque esses recursos, a apelação e o agravo em recurso extraordinário, eles são os recursos cabíveis das decisões finais. Então, se ninguém recorre, gera trânsito em julgado e acaba a definitividade do processo como um todo. A lei tentou estimular, por uma razão de efetividade, que a parte que esteja... Imagina esse cara, ele está em dúvida se ele recorre ou não. Pelo bem e pelo mal que todo mundo faria. Interpor recurso. Eu não sei se outra parte vai recorrer ou não, eu vou interpor meu recurso. E se outra parte não recorrer? Você mesmo deu tiro no pé. Você impediu o trânsito em julgado que era favorável a você, pelo menos em larga medida. Claro, eu fui a juízo e pedi 100 mil, ganhei 10 mil, eu não vou ter nem dúvida, porque a minha sucumbência foi muito grande. Veja, o recurso adesivo não é uma obrigatoriedade, é uma facultatividade. A parte vai ter que sopesar. No caso dela, o que vale mais? Apostar no trânsito em julgado para poder executar direto, definitividade, ou rever a decisão para ganhar mais? Porque em alguma medida ela ganhou. Há uma sucumbência recíproca. Vou continuar aqui. Mas, naturalmente, a outra parte pode vir a interpor recurso, com vistas a reformar ou invalidar a mesma decisão. Fato que impedirá a consumação do trânsito em julgado, que era almejado pela parte que deixou de recorrer e acarretará o prolongamento do processo. Assim, a lei permite que a parte que deixou de recorrer interponha recurso no prazo que dispõe para oferecer contrarrazões a este recurso interposto pela parte adversa. Foi como eu mencionei ainda há pouco para vocês. Aí, suponha que Mônica tenha ido a juízo obter a condenação de João, ali pagar a quantia de 100 mil reais e que a sentença ao final do procedimento cognitivo tenha sido de parcial procedência. O que eu falei aqui. O meu livro é isso, é o que eu falo em sala de aula. Condenando o réu a pagar à autora a quantia de 90 mil reais. Ao analisar os benefícios, qual é o benefício? Reformar a sentença para aumentar de 90 mil para 100 mil. E os riscos? Qual é o risco? A suspensão dos efeitos da sentença condenatória durante o período em que o tribunal levar para julgar o recurso. Então, os benefícios e os riscos de interpor apelação, Mônica opta por não recorrer e apostar no trânsito em julgado da sentença, o que tornaria definitiva a condenação de João a lhe pagar 90 mil reais. No entanto, caso João venha a interpor apelação, visando reformar ou anular a sentença condenatória, o objetivo de Mônica em obter o trânsito em julgado da sentença já não ocorrerá, vez que o processo prosseguirá até o julgamento do recurso do réu, o recurso do João, no meu exemplo. Nesta hipótese, o sistema processual altera a regra de preclusão do recurso e amplia a impugnabilidade da sentença por apelação em relação à autora, Mônica, permitindo-lhe sua interposição no prazo que Mônica teria para oferecer contrarrazões à apelação de João. Naturalmente, o João será intimado da apelação adesiva de Mônica para fins de oferecer contrarrazões. Todos os sujeitos do processo, todas as partes, têm direito ao contraditório. Se Mônica pôde oferecer contrarrazões à apelação do João, então no primeiro prazo de 15 dias, João interpôs a apelação e Mônica não interpôs a apelação. Por quê? Porque ela postou no trânsito julgado. Aí, da apelação de João, Mônica vai ser intimada para oferecer as contrarrazões. O porquê que o João não está errado. O exercício do direito de defesa contraditório do recurso. Mais 15 dias. 15 dias por isonomia, paridade de armas. 15 dias para um recorrer, 15 dias para o outro se defender do recurso. No prazo que Mônica dispõe para contrarrazoar, 15 dias, ela vai oferecer as contrarrazões que batem no recurso do João. E pode ela, Mônica, oferecer a sua apelação adesiva. Adesiva, a apelação dela foi colada com adesivo nas contrarrazões, veio junto com as contrarrazões. Ok? Evidentemente, Mônica exerceu contraditório em relação ao recurso de João. É claro
que João deve exercer contraditório, oferecendo contra-razões ao recurso adesivo, à apelação adesiva de Mônica. Então, João recorreu. Mônica é intimada para oferecer contra-razões. E já vimos que ela pode oferecer contra-razões e, inclusive, recurso adesivo. Artigo 997. A Mônica oferece contra-razões e Mônica oferece recurso adesivo. João vai ter que ser intimado para, em 15 dias, se defender do recurso de Mônica, o recurso adesivo de Mônica. Reitere-se, portanto, o que já se afirmou quando do início deste item. O recurso adesivo não é uma espécie autônoma de recurso, mas uma técnica relacionada à interposição dos recursos de apelação e dos recursos extraordinário especial. Vejam que no exemplo apresentado, a parte autora que apostava no trânsito em julgado e na definitividade da decisão, posteriormente apresenta a apelação, que é um dos recursos taxativamente previsto nos artigos 994, inciso 1º e 1009. Não se criou um outro tipo de recurso. Recurso adesivo não é outro tipo de recurso. É um dos recursos existentes que é colado, é adesivado nas contra-razões. Agora vai vir um outro tópico. Um barulho estranho na minha máquina aqui, mas é otimização da máquina, da Dell. Sigamos. A peculiaridade em relação a este caso se deu quanto ao prazo, uma vez que a apelação da Mônica não foi interposta nos 15 dias subsequentes à intimação da sentença, como se exige do parágrafo 5º do artigo 1003, mas nos 15 dias que ela possuía para oferecer suas contrarrazões à apelação já interposta por João. Pelo que os senhores sabem de processo civil, e até o que eu tinha falado na aula passada, Mônica tem 15 dias para apelar. Mônica não apelou nos 15 dias. Consequência que os senhores diriam: preclusão. Preclusão tem... Caraca, mesmo, passou um bichão. Preclusão tempestiva. Não recorreu no prazo, não pode recorrer mais. Nós falamos isso na aula passada. Prazo é um intervalo de tempo dentro do qual você tem que interpor, praticar o recurso. Então não recorreu, não pode mais recorrer. Então o recurso adesivo é uma exceção. O recurso adesivo estica a preclusão nos 15 dias atuais, mas a lei dá uma colher de chá, mais 15 dias. Para no prazo, esse mais 15 dias aqui é o prazo das contrarrazões. Só que, excepcionalmente, nesse caso, a lei vai te dar uma colher de chá. Você pode interpor apelação RE e RESP, também nesse período aqui. Ok? Vai vir uma característica importante a seguir aí. Assim, o recurso adesivo é uma hipótese excepcional quanto à forma de interposição dos recursos, diferente do recurso independente. Nos moldes do artigo 997 caput, cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. Então, o cara que interpôs, já não sei mais se foi João ou se foi Mônica, João, acho. João que interpôs nos primeiros 15 dias, o recurso dele é independente de qualquer outro. Mas Mônica não interpôs o recurso dela adesivado às contrarrazões? E as contrarrazões não impugnavam o recurso independente? Então há uma relação de dependência, nós veremos já já aí, há uma relação de acessoriedade da apelação adesiva de Mônica com o recurso independente de João. Então por que não é absolutamente igual interpor o recurso nos 15 dias iniciais e a lei deixando você interpor subsequentemente? Porque o recurso dos 15 dias iniciais é um recurso independente. O recurso de João não depende de nada mais, nada menos do que a sorte que João der aquele processo, aquele recurso. Se o João obedeceu os pressupostos ou não, se ele obedeceu, ele vai seguir. E se o João vai querer desistir do recurso, não, vai renunciar um dos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de recorrer. Se nada fizer, aquele recurso vai a julgamento. E ninguém mais exerce influência na posição de João. Nós vimos que na desistência do recurso pode desistir à vontade. Agora, Mônica, como ela recorreu adesivo às contrarrazões, e como as contrarrazões deram porrada no recurso de João, a apelação adesiva de Mônica está vinculada à apelação de João. De modo que se
Mônica interpôs o recurso adesivo. E agora ela viu melhor, ela vai ganhar. Então ela quer que o recurso dela chegue até o final. Se João lá em cima desistir, porque o João pode perceber que a solução daquele processo vai ser a condenação dele, aumentar de 90 para 100. Então ele pensou melhor, ele quer desistir do recurso. Pode? Pode. E o que acontece com o recurso adesivo de Mônica? Como ele é adesivo, como ele foi adesivado no dele, não é no dele, né? É nas contrarrazões. Mas as contrarrazões está vinculado ao dele, então ele desistindo lá, cai o julgamento de todos os recursos. Tanto o recurso dele quanto o recurso adesivo de Mônica. Nós vamos ver aqui. Em que pese o recurso adesivo ser interposto no prazo que a parte dispõe para oferecer contrarrazões ao recurso da outra parte, não se trata de atos excludentes, de modo que a parte pode oferecer as contrarrazões e o recurso adesivo no mesmo prazo em peças autônomas. Destaque-se o caráter acessório do recurso adesivo, restando seu conhecimento e julgamento ao conhecimento e julgamento do recurso principal, ofertado pela parte adversa. Em razão desta... Ali faltou, restando vinculado, né? Tem que depois dar uma corrigida. Eu estou escrevendo, depois eu vou reler tudo isso, né? Em razão dessa natureza acessória, o recurso adesivo segue a sorte do recurso principal. Assim entendido, aquele originariamente interposto quando da intimação da decisão recorrida. Nesse sentido, conforme parágrafo 2º do artigo 997, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente. Recurso independente é aquele protocolado no primeiro prazo. Recurso adesivo é aquele que é interposto no prazo das contrarrazões. Então, fica vinculado, fica subordinado, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras do independente, quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observando que será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para lhe responder, e que não será conhecido se houver desistência no recurso principal, ou se for ele considerado inadmissível. Então, se o recurso principal é admitido, o recurso adesivo vai ter o seu julgamento. E aí vai analisar a admissibilidade do recurso adesivo, vai julgar o mérito do recurso adesivo. Agora, se o recurso independente, interposto no primeiro prazo de 15 dias, for intempestivo, não recolher preparo, ou for inadmissível por uma forma qualquer, o recurso adesivo cai, porque ele está adesivado a ele. Se o recurso independente houver desistência, o recorrente desiste dele, cai também o recurso adesivo. Ok? Então essa relação de acessoriedade aí é importante. Com isso a gente encerra a análise do ponto 2, do recurso adesivo. Eu vou tirar aqui o compartilhamento, porque no compartilhamento eu não vejo o chat. Então tem isso aí que a gente vai aprendendo. E vou agora perguntar para os senhores. Primeiro lugar, vamos por ponto. Primeiro lugar, me digam, ou ativando o microfone ou no chat, por favor, se houve uma melhora da conexão em relação às aulas anteriores. Preciso desse feedback de vocês. Sim, teve melhor. Melhora. Hoje está bem melhor. Então é ótimo que a gente vai aprendendo. Então eu mexi ali, eu desconectei, pluguei de novo. Hoje está melhor, viu? Que bom. Fico feliz. Vivendo e aprendendo. Eu acho que eu já identifiquei o que é. São dois fatores. Tá? Em primeiro lugar, a questão do roteador. Eu desconectei. Sempre dizem que há uma melhora, uma nova conexão. Ela vem, sei lá o porquê, mas isso geralmente funciona. E além disso, seguinte, eu estou em casa com... estou eu e mais outros ocupantes, né? Tem a minha ex-adverso, a minha adversária, né? E duas jovens senhoras, duas meninas. Eu não estou sabendo que está travando tanto, eu
não tinha falado nada. Aliás, eu só tinha pedido para não ver vídeo. Já tinha advertido para não ver vídeo, que eu imaginei que isso pudesse influenciar. Mas elas estavam mexendo, conectadas no Wi-Fi, mexendo, sei lá, vendo qualquer tipo de coisa. Instagram, por exemplo. Hoje eu pedi para que cortasse geral. Então tá todo mundo sem acesso à internet. Por conta dos senhores, brincadeira, por conta dessa nova mentalidade, quando eu estiver dando aula não vão poder mexer na internet, porque se funcionou melhor, pode ser uma dessas duas coisas ou as duas juntas. Então tá bom, fico feliz de que isso tenha, a aula de hoje esteja fluindo melhor quanto à conexão. Agora, quanto a essa questão de compartilhar ali, veja, eu lendo ali, eu mesmo já percebi algumas coisinhas que eu tenho que mexer no livro. Esse tipo de aula, o que os senhores acham? Eu estou acostumado a dar qualquer tipo de aula. O que os senhores acham? Foi mais produtivo? Menos? Esse está melhor, da Mariana Ganenho. Eu acho mais produtivo. Digam, se alguém quiser. Porra, Pedro, você continua sem acesso ao vídeo, cara? Que coisa, hein? Alguém, por favor, aí, ó, Pedro. Alguém ajuda o Pedro aí, gente, por favor. Como é que faz para ele ativar? E para aparecer a tela aqui? Eu não sei. Eu não conheço a esse ponto o aplicativo. Aí tem alguns dizendo que funcionou bem, que gostou. Outros dizendo que prefere do outro jeito. Aí outra... Se não der certo, a gente na próxima aula volta ao normal. A ideia foi trazer uma outra visão, uma outra forma. Eu vou ser bem franco. Eu prefiro aula que o cara fique falando e joga informação e se vira para copiar. Mas nós temos os mais variados tipos de aluno, naturalmente, né? E aí eu tentei trazer essa nova ótica, nova possibilidade como mais uma opção. Mas aí se não for do agrado da maioria, a gente volta ao cenário anterior, tá? Não tem problema nenhum. Só quis trazer aqui para... Aí, acho que a maioria tá falando que prefere do outro jeito. Ótimo, então, a gente toca do outro jeito, tá? Aí, para mim funcionou bem, mas da outra forma tá... Tá bom. Eu acho que já tive uma ideia geral de vocês. Bom, sendo assim, vamos continuar, vamos dar início ao próximo tópico da disciplina, que é o item 3 sobre o procedimento no tribunal. Se a maioria de vocês prefere do outro jeito, a gente pode já desde logo voltar ao tal do outro jeito. Vamos lá, vamos tratar então do procedimento recursal, que começa com o registro e a distribuição do processo no tribunal. Aqui nós temos que ver o seguinte, deixa eu recordar aos senhores que nós pulamos nós não, os senhores não tem nada a ver com isso, que eu pulei esse tópico, muito mais por conta de um erro meu, de uma falha nossa, do que por outra coisa qualquer. Então não foi algo absolutamente deliberado. Eu comi mosca, passei por um tópico seguinte. Isso naturalmente seria estudado antes, portanto, essa análise do procedimento recursal. Então, nós já começamos a análise do recurso. E o que nós vamos ver aqui, na verdade, é o procedimento perante os processos no tribunal. Então, o que nós vamos ver aqui,
aplica-se ao recurso, só que não se limita ao recurso. Aplica-se também à ação rescisória, que é uma ação de competência originária, ao incidente de resolução. Então nós veremos aqui, vamos dizer assim, o procedimento comum perante o tribunal. Tá tudo bem aí, porque eu recebi aqui um triângulo vermelho. Mas eu acho que ele veio e foi embora. Acho que tá tudo normal. Vou seguir. Bom, então, nós temos que primeiro, vamos dar um passo atrás. Peço que os senhores façam esse esforço cognitivo de tudo que eu falar aqui vai se aplicar ao recurso, beleza? Mas não se resume ao recurso. Espere. Parece que algo deu errado. Estamos tentando reconectar você à reunião. Acho que minha internet está oscilando aqui. Como é que tá, pessoal? Estão na ativa aí? Ou saíram? Tá travando? A Cássia botou, travou. Então, travou, ferrou. Ferrou porque agora não sei o que fazer. Botem, por favor, no chat aí, galera. Tá todo mundo ruim? Tá ruim pra todo mundo? Travou até o áudio agora. Sei o que fazer. Acho que alguém ligou o YouTube. Como é que pode isso? Sugestão, desabilita a câmera. Nós cogitamos isso na aula passada, na outra turma. Vou desabilitar a câmera, galera. Vamos ver se vai melhorar aí. Estão me ouvindo? Voltou. Acho que é uma que... Voltando ao normal. Isso aí, Bianca. Que mercadoria. Aqui melhorou um pouco. Então vamos nessa. Melhorou um pouco. Vamos tentar ver se normalizou aqui. Então, certamente o tráfego de vídeo, né, influencia bastante nessa questão. Acho que foi. Então acho que melhorou. Então pronto. Já sabemos, na próxima aula então vamos sem câmera, do começo ao fim. Bom, então eu dizia, vamos lá ao procedimento recursal. Muito que bem. Quanto ao procedimento recursal, então vamos voltar como estava antes. Foi só uma tentativa, não agradou a maioria, a gente volta. E a voz quase sumiu agora. Procedimento recursal. Item 1. Primeira consideração, registro, distribuição do procedimento. Muitas páginas abertas ao mesmo tempo também trava. Não, mas eu só estou com talvez o Word, né? Mas até agora não tava travando. Travou. Coincidentemente, quem falou isso foi a Mariana Lemos. Coincidentemente travou quando eu parei de compartilhar a tela, né? Em tese era para ser o contrário, né? No compartilhamento da tela, estava compartilhando a tela e minha imagem, era para estar travando lá, né? Vocês falaram que estava ok. Bom, de todo modo, vamos seguir. O registro e a distribuição estão previstos no Código de Processo Civil. Deixa eu abrir. Só estou com a página da internet aberta. Deixa eu abrir ele aqui. Nos artigos 929 e 930. Vamos lá. 929. Eu botei 939. 929. Lá. Vou copiar como tenho feito de costume para vocês aí. Em primeiro lugar, ó. Olha lá, o início do capítulo 2 da ordem dos processos no tribunal. Aí segue, ó, 929. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los com imediata distribuição. Então, uma coisa é o registro. O que é o registro? Quando você joga para o banco de dados do tribunal os dados do recurso. Então, quando você vai fazer o cadastro, o registro numa loja, não é isso? Pede teu CPF, pede teu RG, seu endereço, aquela encheção de saco tremendo.
A mesma coisa o tribunal, a mesma coisa o procedimento no tribunal. Pode ser o recurso, pode ser a ação de competência originária. Você vai registrar no tribunal todos os dados e vai distribuir. Vai distribuir por quê? Porque o tribunal ele é composto por câmaras cíveis. O tribunal ele é composto por câmaras cíveis e câmaras criminais, evidentemente. O que nós estamos vendo aqui é as câmaras cíveis. E você vai ter que designar, portanto, vai ter que distribuir para designar uma das câmaras cíveis. E nas câmaras cíveis, nós vamos estabelecer qual vai ser o relator. Então, ali, vai distribuir a imediata distribuição. Parágrafo único. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados mediante delegação. Isso aí é algo tranquilo. O tribunal pode delegar. Por exemplo, o tribunal, antes, quando era protocolo físico, fazia mais sentido, né, gente? O tribunal pode determinar que as comarcas de interior poderiam receber os recursos, como era. E mandava para o tribunal na capital por malote. Isso que é descentralizar. Bom, 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Deixa o parágrafo único 930 para depois. Eu dizia, vai distribuir o recurso. Então, ainda no primeiro item, né? A distribuição para uma Câmara do Tribunal. O órgão fracionário do Tribunal são as câmaras. Ou turmas. Tem lugar que chama de modo diferente. Aqui no Rio de Janeiro são câmaras. E, distribuição para uma Câmara. E, vírgula, dentro da Câmara vai ser distribuída distribuição a um dos seus componentes. Estou corrigindo o erro aqui, peraí. Um dos seus componentes, vírgula, que será o relator. É muito importante a percepção da figura do relator. Nós falaremos mais sobre o relator na próxima aula. Um dos principais tópicos aqui no procedimento perante o tribunal é a função do relator. Por hora, os senhores sabem que vão distribuir a uma Câmara e dentro da Câmara há um relator. Aqui no Rio de Janeiro, isso demanda uma análise, isso que eu vou falar agora, demanda uma análise da realidade local de cada tribunal. Aqui no Rio de Janeiro, cada Câmara possui 5 desembargadores. Então você vai mandar aquele recurso, ficando como exemplo o recurso, né? O recurso ou ação rescisória, você vai cadastrar no tribunal e vai sortear uma Câmara. Caiu na segunda Câmara Civil. A segunda Câmara Civil tem 5 desembargadores. Qual deles vai exercer a relatoria? Porque nós temos que saber que o tribunal funciona sobre o princípio da colegialidade. Princípio da colegialidade. O que significa esse princípio da colegialidade? No tribunal, os recursos são julgados por um colégio, por uma composição plural, e não por um juízo singular. Na primeira instância, o julgamento é singular, por um juiz. No tribunal, o julgamento se dá por um conjunto de juízes. É o princípio da colegialidade. Mas como é que se dá a atuação prática, o dia a dia, a condução desse processo no tribunal? Tanto o recurso, quanto o incidente, como a ação autônoma de impugnação. Como é que esse processado, como é que ele vai avançar? Como é que nós teremos a instrução, o desenvolvimento desse processo? Aí, no desenvolvimento, na condução do processo, não são todos os juízes que atuam.
E é assim no mundo inteiro. Por uma questão, meus amigos, de racionalidade, de efetividade da jurisdição. Então, a colegialidade em grau recursal, em grau do tribunal, ela é exercida no momento do julgamento. Então, o princípio da colegialidade, nós teremos um julgamento por um colegiado. Mais de um juiz. Um julgamento plural, portanto. Agora, a condução do processo não requer a colegialidade. A condução do processo, a instrução, a preparação do julgamento é feito por um sujeito só. Por uma questão de efetividade. Para que você vai reunir 5 desembargadores? Pense no tribunal pleno, 25 desembargadores, para que todo ato processual tenha que sair pela mão, por 50 mãos. 2 mãos de cada um dos 25. Não precisa. Um sujeito só faz aquilo, prepara, deixa ele prontinho para julgamento. E deixa prontinho para julgamento e leva para julgamento. O julgamento, em regra, é por uma colegialidade. Então está visto aí o princípio da colegialidade em grau do tribunal. Eu falei para deixar o 930, parágrafo único, para daqui a pouco. E chegou. Olha o 930, parágrafo único. Olha lá. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente, interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Essa é a lógica da prevenção. Esse é o segundo item que eu quero falar com os senhores a respeito da atuação no tribunal. É a prevenção. E aonde está a prevenção? Justamente no artigo 930, em seu parágrafo único do CPC. Vamos entender a regra da prevenção. Senhores, é que os senhores não viram os recursos, fica mais difícil de ver. Mas em face, imagina que tem um processo tramitando numa vara civil, na instância originária, portanto. É cabível o recurso da sentença, como nós estamos aqui falando já várias vezes, é o recurso por excelência, a apelação, mas é cabível também recurso no trâmite do processo. Porque no trâmite do processo pode ser proferida uma decisão interlocutória, e nós estudaremos aqui. Algumas decisões interlocutórias devem ser recorridas de imediato, no momento que se profere a decisão. Claro, 15 dias após a prolação da decisão. Então você imagina que no recurso X, andou o recurso, andou o processo, está lá na instância originária, o processo tramitando, aí é proferida a decisão 1. E nessa decisão 1 é cabível agravo de instrumento. Aí a parte vai interpor agravo de instrumento. O que vai acontecer com esse agravo de instrumento? Ele vai ser registrado e distribuído. Aí você imagina que esse agravo de instrumento caiu na Câmara X, no relator Y. E foi proferida uma decisão qualquer nesse recurso. Teve lá um acórdão. A decisão do colegiado é chamado de acórdão, porque é um acordo entre os julgadores. Seja um acordo pela unanimidade ou um acordo pela maioria, pouco importa. Vai ter um acórdão. E aí foi proferido lá o acórdão Z. Seja lá em qual sentido for, pouco importa. E o processo na instância originária continua tramitando. Aí depois se profere a decisão 2. E é cabível o recurso contra a decisão 2. Pode ser um agravo de instrumento, pode ser uma apelação, a depender se essa decisão 2 for interlocutória ou for sentença. Pouco importa qual é. Vamos mudar o exemplo. Foi uma sentença. Da sentença cabe a apelação. Então, sendo sentença, essa decisão 2, é cabível a apelação. O que consiste a prevenção? É que não vai ter o registro.
Claro, vai jogar para os bancos de dados do tribunal, e são sistemas diferentes, tá? São bancos de dados diferentes. Vai jogar para o banco de dados do tribunal as informações referentes àquela apelação. Essa apelação vai ser distribuída? Até vai. Mas vai ser distribuída entre qualquer uma das câmaras? Não. É aquela câmara X. Para qualquer um dos relatores? Não. É o relator Y. É isso que é a regra da prevenção. Quando o cara recebe o primeiro recurso, ele já está pré-definido como sendo o competente para analisar todos os demais procedimentos que se instaurarem no âmbito daquele tribunal. Ok? Esta é a regra da prevenção. Aí veja, no terceiro item que eu quero ver com os senhores, é o seguinte, terceiro passo, teremos a devolução dos autos à Secretaria da Câmara com o relatório e o voto do relator em 30 dias. Esse é o terceiro passo que os senhores têm que saber a respeito do procedimento no âmbito do tribunal. Da onde é que se extrai essa informação? Do próximo artigo, do artigo 931. Deixa eu pegar lá o 931. Olha lá. Distribuídos os autos no tribunal, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que em 30 dias, depois de elaborar o voto, restituí-los-á com relatório à secretaria. Bom, em primeiro lugar, o que é o relatório? Então vai ter que devolver em 30 dias, esse é um prazo impróprio, evidentemente, tem que ter relatório, vai devolver com relatório. O que é o relatório? Veja, o nome da função é relator. Por quê? Porque ele vai fazer um relatório, ele vai relatar. Toda sentença não tem que ter sentença lato sensu, lá do artigo 489, tem que ter relatório, fundamentação e dispositivo? Ele vai ter que fazer um relatório. Quem é que faz o relatório no tribunal? Quem foi que atuou, disse para vocês? Quem conduziu o processo perante o tribunal, do começo ao fim? O relator sozinho. Então, o relator que devolve para julgamento. No julgamento, nós teremos o colegiado. Mas até então, só quem atuou foi o relator. Nós falamos, por uma questão de efetividade, de racionalidade. Então, quem é que vai devolver para julgamento e já vai trazer o relatório? O próprio relator. E aí, o relator vai, me perdoem a obviedade, tem como fugir. O relator vai, no relatório, relatar os principais acontecimentos do processo. Tanto em âmbito originário, se é um recurso, o que aconteceu no âmbito originário, o que aconteceu no tribunal. O que ele teve que fazer? Nós veremos o que o relator faz. Mas ele vai apresentar esse relatório. E o que é o voto? O voto é uma proposta de julgamento. Olha, os senhores que compõem o colegiado estão tomando conhecimento agora, mas eu já analisei isso aqui antes. Então, eu estou relatando para os senhores o que aconteceu no processo. O que se trata esse processo aqui? Seja um recurso, seja uma ação rescisória, uma ação de competência originária, seja um incidente. Eu estou relatando o que aconteceu. E depois de eu analisar, o meu voto é no sentido X. Então, para mim, a solução é essa. Manter a sentença porque está tudo certo e o recorrente que se dane. Só que o relator, ele que conduz o processo sozinho, ele julga sozinho? Em regra, não. O julgamento é colegiado. Então, ele vota apresentando uma proposta de julgamento. Olha, no meu sentir deve ser em tal linha de conclusão. E os demais componentes do colegiado? Os demais componentes do colegiado vão analisar se acompanham o relator ou não. Vejam, a princípio, somente com as considerações lançadas pelo relator.
O processo em âmbito do tribunal, no momento do julgamento em colegiado, se dá numa relação de confiança dos demais julgadores com o relator. O relator fala o que aconteceu no processo. Os demais julgadores nem estão vendo. Por uma questão de efetividade. Por que eles nem estão vendo? Porque eles estão relatando outros processos. E eles vão levar a julgamento outros processos. Tem uma questão que eu acho que é interessante falar. Nós devemos nunca esquecer que tem, sei lá, centenas de varas cíveis nesse Rio de Janeiro. Tem milhares de varas cíveis nesse Brasilzão de Deus. Mas quantas câmaras tem? São 27 tribunais. Vai ter que... São muito... Ou seja, eu sempre falo isso. A estrutura do Poder Judiciário brasileiro, como em todo lugar do mundo, ela é piramidal. Ela é uma pirâmide, que a base fica para baixo. Então tem muito mais órgão embaixo do que para cima. Joga isso pro STF. São 11 ministros no STF. E eles também... Tudo que está falando aqui se aplica a eles. Um tem que fazer o relatório. Você imagina se todo julgador, a todo recurso interposto... Porque, veja, os recursos são muitos. Num processo só, acabei de falar, pode ter um agravo de instrumento e uma apelação. Isso aqui é mole. Veja, um recurso só, uma decisão interlocutória. 10 partes, pode ter 10 agravos. Tudo pro mesmo relator. Depois vai ter outra decisão interlocutória. Pode vir outros 10 agravos. Então a atuação do tribunal ela é potencialmente maior. Porque de um processo pode decorrer dezenas de recursos. E a atuação é potencialmente maior com menos julgadores. Então tem que criar um método de efetividade de fazer o processo andar. Por isso que eu estou dizendo para os senhores, a imensa maioria dos casos, os velhinhos se reúnem na Câmara, o relator pega o primeiro processo para julgar, que sessão de julgamento, não sei se eles vão se lembrar que eu falei com os senhores no período passado. Audiência é diferente de sessão. A audiência se dá pro ato oral a ser praticado em um processo. Então 10 processos, 10 audiências. Um para cada. O que é sessão? Uma sessão é um ato oral em que se resolve 10 processos. Então o primeiro processo na pauta posta a julgamento, relator Arthur, eu vou pegar e vou levar para a turma, para a Câmara, para o colegiado. Senhores, nesse processo aqui foi o seguinte, o autor foi a juízo em face do réu, porque o réu incluiu o nome do autor indevidamente no cadastro de inadimplente. Teve uma comunicação do autor para o réu, para que o réu retirasse, e o autor mandou o comprovante de pagamento. Está tudo acostado nos autos. Veja, o relator não fica... Está nas páginas tais, o relator só fala, vai relatando. E aí o que aconteceu foi isso. E o réu não tirou. O réu não tirou e com base em outro apontamento, porque é uma relação de trato sucessivo, incluiu de novo o autor. Então tem vários apontamentos em desfavor do autor lançado pelo réu. E todos eles são indevidos. O autor tentou fazer o que ele pôde fazer, o réu não tirou, ele veio a juízo. Ele veio a juízo, está substancialmente provado. Inclusive, ele tentou fazer as compras necessárias, parcelar algumas compras no mercado para sua família e foi indeferido. Está provado nos autos. O juiz de piso achou por bem proferir uma sentença condenatória para que o réu pagasse ao autor 20 mil reais. O autor não recorreu. O autor está satisfeito. O réu interpôs a apelação, que nós estamos aqui para julgar. E aí foi processado aqui perante o meu gabinete, na nossa Câmara, no meu gabinete. Aconteceu isso. Eu dei vista para o autor ofereceu contra-razões. O processo avançou e está pronto para julgamento. Eu trago uma proposta de voto para os senhores. Minha proposta de voto é de manter a sentença. Está bem fixado, está tudo bem provado, foi uma boa sentença, está fundamentada. E me parece que está certo o juiz. Eu mantenho a sentença. Então eu julgo o recurso do réu no sentido de lhe negar provimento para manter a sentença. O que os senhores acham? Eu imagino, porque nós não estamos aqui numa sala de aula. Em geral, imagino que a maioria fala, não, vai manter a sentença. Concordo. O que aconteceu foi isso, relator. Foi exatamente isso. Então, sendo assim, né, eu, outro julgador, lhe concedendo uma confiança, uma fidúcia, então, sendo isso que você falou, eu acompanho o relator. Pronto, formou. Por unanimidade, a turma
julgou no sentido do voto do relator, para manter a sentença. É assim que vai. A imensa maioria dos casos é assim que vai. O relator apresenta, os outros confiam e vão dizer se concordam com ele ou não, na visão do que aconteceu pelo relator. É possível que em um recurso ou outro, em um processamento ou outro, que não apenas o recurso, os outros componentes da Câmara fiquem desconfiados se é bem isso, ou não entenderam bem a situação. Aí não entendeu bem a situação, o que faz? Relator, não entendi tal ponto, como é que foi? Aí o relator explica de novo. O cara continua em dúvida. É possível que por alguma razão qualquer, aquele outro julgador queira ter acesso ele mesmo aos autos, ele quer ver os autos? Tem essa possibilidade, que nós estudaremos aqui. É a tal da vista dos autos. Cada julgador pode pedir vista, mas isso nós veremos adiante. Tá? Essa hipótese de pedido de vistas, nós veremos como um dos outros tópicos aqui no procedimento. Eu quero que os senhores entendam por hora qual é a função do relator. Ele faz um relatório e ele apresenta um voto, que é uma proposta de julgamento. Agora, esse relator, ele tem alguns poderes, que é o nosso quarto item, poderes do relator. Os poderes do relator estão no artigo 932. Como de costume, eu vou colocar o 932 para os senhores e nós vamos analisar o 932. Agora, sendo 10h19, como está marcado no meu relógio, e sendo a análise dos poderes do relator do 932 desse tamanho, os senhores que vão me dizer, nós veremos hoje ou veremos na próxima aula? Vou esperar aqui, melhor de 5. A primeira posição, hoje, ou próxima aula, que aparecer no chat, que formar 5 votos, venceu. Vamos ver. Manifestem-se aí, por favor. Me ajudam a decidir se nós vamos ver hoje ou veremos na próxima aula. Próxima aula 1, próxima aula 2. 2, próxima aula 3, próxima aula 4, bateu. 5-0, próxima aula. E eu tinha esperança que os senhores falassem para ver hoje, né? Um tema extenso desse, 10h19. Tá brincando. Então é isso, pessoal. Vamos ver na próxima aula. Vamos continuar o procedimento recursal. É assim mesmo, 2 aulas para procedimento recursal. É capaz até de pegar um pouquinho da outra aula. Vamos ver o 932 na próxima aula. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Eu aqui fazendo valeu pra câmera. Que coisa horrorosa. Então, galera, é isso, tá? Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.